Boa tarde, meninos. Daremos início à nossa aula, tá? Conforme eu orientei na nossa última aula, eu passei para vocês realizarem uma leitura, certo? A respeito da importância da água, para vocês escreverem também um pouquinho a respeito da realidade, certo? Desse consumo de água aqui no nosso estado, no nosso município. Qual é a qualidade da água, qual a nossa população tem acesso, tá? Alguém quer comentar algum parágrafo? Eu ainda estou corrigindo, tá? As atividades de vocês, então eu não li de todos, mas alguém quer compartilhar algum ponto importante? Neiliane, Manuele, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem compartilhar. Quer falar um pouquinho sobre o que vocês escreveram? Certo. Então, vocês vão assistir o vídeo que eu gravei, tá? Falando sobre a importância da água. Aproveitei também e falei a respeito dos lipídios. E na aula de hoje a gente vai estudar a respeito de alguns minerais que são importantes para a nossa saúde e que precisam ser incluídos e estarem presentes na nossa dieta diariamente, certo? Mesmo que produzidos em pequena quantidade no nosso organismo, os minerais exercem atividades imprescindíveis na manutenção do tecido do corpo, no tecido musculoesquelético, nas funções vitais como digestão, absorção e detoxificação hepática, além da manutenção do sistema nervoso central. Então, meninos, isso significa que os minerais, eles são essenciais para a nossa saúde, tá? Então, nós precisamos ter um bom consumo de minerais, eles precisam estar inseridos na nossa dieta para que nós possamos estar saudáveis. Pois esses minerais, eles vão desencadear algumas funções no nosso organismo. Então, alguns possuem algumas reações específicas, diferente de outras. As quantidades, né, de consumo também são diferentes. Então, tudo isso precisa ser ajustado conforme as necessidades. Esse material eu ainda não encaminhei, tá? Mas eu vou mandar para vocês hoje. Só um pouquinho, gente, que meu computador tá travando aqui. Ver se assim fica melhor. Os minerais são nutrientes que podem ser encontrados em todo o espectro da dieta. Então, em praticamente todos os alimentos que nós consumimos, os minerais eles podem ser encontrados, tá? Embora eles sejam predominantes no reino animal. De um modo geral, a nutrição mineral ideal requer 16 minerais. Então, o nosso corpo, a nossa dieta precisa de 16 minerais, sendo que destes, 7 são considerados em quantidades um pouco maiores, diferentemente de outros, os quais nós chamamos de macrominerais. Então, macrominerais como cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, nós precisamos em uma quantidade maior. Enquanto que os microminerais nós precisamos em uma quantidade inferior, tá? Como o ferro, o cobre, o iodo, molibdênio, cromo, selênio e flúor. Esses minerais, eles são elementos inorgânicos. O que significa você dizer que é um elemento inorgânico? É um elemento não constituído por carbono, tá? Mas estão ligadas também a outros elementos químicos importantes, como óxido, carbonato, sulfato, fósforo, que estão interagindo
com esses minerais. Os alimentos naturais, eles são as principais fontes, meninos, desses minerais. Então, aqui a gente tem alguns alimentos, né, alguns minerais como cálcio, cloro, cobre, ferro, iodo, potássio, magnésio, manganês, sódio, né, fósforo, selênio, zinco. São alguns dos minerais que são importantes para a nossa alimentação, para a manutenção do nosso bem-estar físico. E a principal fonte destes alimentos, principal fonte desses minerais, perdão, são os alimentos de origem natural, principalmente os alimentos de origem vegetal, tá? Porém, a gente vai ver no decorrer da nossa aula que algumas carnes, frutos do mar, né, como peixes, crustáceos, eles também possuem alguns elementos que são necessários, tá bom? A gente vai ver direitinho a respeito de cada um desses elementos. Na verdade, eu selecionei, tá, alguns elementos principais para que nós possamos trabalhar melhor, né, de forma mais harmônica esse conteúdo. Nós vamos começar então falando a respeito do cálcio. O cálcio, como o próprio título aqui já nos diz, é o mineral mais abundante do organismo. O cálcio ele é essencial para a vida humana. Ele tem diversas funções no nosso organismo, tá, meninos? Muitas vezes a gente se refere ao cálcio somente como importante na manutenção dos ossos, né, dos dentes, mas eles possuem diversas outras aplicabilidades no nosso organismo, como por exemplo, na, na comunicação dos neurônios. Então, para que os nossos neurônios, nosso sistema nervoso central se comunique, para que ocorra essa comunicação celular, é necessária a presença do cálcio, tá? Bombeamento do coração, contração cardíaca, é necessário o cálcio, tá bom? Coagulação sanguínea, para o sangue coagular, você precisa de cálcio, né? Então a gente consegue perceber a importância do cálcio no nosso organismo para a manutenção do nosso sistema. Então, para que o nosso sistema nervoso central se comunique, libere impulsos nervosos, para que ocorra a contração cardíaca, é extremamente necessária a presença do cálcio. Como que ocorre a absorção do cálcio? A absorção do cálcio, ela pode ocorrer de duas formas: através da alimentação e através da reabsorção óssea. O que é essa reabsorção óssea? É a retirada do cálcio que está presente nos ossos para a corrente sanguínea, tá? E uma outra forma de redução de cálcio no sangue é através da eliminação através da urina ou depósito nos ossos, tá? As carências profundas em cálcio, elas são bastante raras. Então, como assim carência, né? Quando a gente pensa em um mineral, meninos, e a gente pensa que ele possui uma determinada funcionalidade no nosso organismo, a gente tem que... Vocês não estão conseguindo ouvir? Ou só a Manuele? Tenta sair, Manuele, e entrar novamente, ver se melhora. Ah, ok. As carências profundas em cálcio, meninas, elas são bastante raras, tá? Por que que isso acontece? Quando um determinado mineral ele é importante para o funcionamento do nosso organismo, nós precisamos desse mineral, né, para a realização de algumas funções, logo a sua carência, né, a sua falta no nosso organismo, ele vai trazer algumas consequências, tá? Como, por exemplo, carências profundas de cálcio, elas podem apresentar formigamentos, agulhadas,
entorpecimento dos membros e contrações musculares. A nível ósseo, pode ocorrer redução da taxa de cálcio no organismo através de descalcificação, como raquitismo, retardamento no crescimento e osteoporose. O cálcio, ele é extremamente importante também na alimentação das crianças, né? Porque como as crianças elas estão em fase de crescimento, elas precisam de uma boa quantidade de cálcio para que esse crescimento ele venha a ser saudável. E em casos de crianças com carência de cálcio, elas podem crescer com raquitismo, né? São as crianças raquíticas, com retardo no crescimento, no peso, vai ter um déficit neurológico, dependendo do grau, tá? E assim por diante. Uma dieta alimentar normal fornece cerca de 500 a 600 miligramas de cálcio por dia, tá? Sendo que no período do crescimento, né, como eu comentei com vocês, durante a gravidez ou aleitamento, as necessidades em cálcio aumentam. Então, quando você está nesse período específico, né, a necessidade alimentar ela aumenta, chegando de até 1.500 miligramas por dia. Em relação à osteoporose, a gente tem que levar em conta principalmente ao grupo de risco, tá? As mulheres em idade mais avançada são os principais grupos de risco, tá, para o adoecimento por osteoporose, devido à questão hormonal, tá? E ela pode precisar dessa reposição de cálcio, né, durante a menopausa, durante a medida que envelhece e assim por diante. Trata-se de uma doença que precisa ser melhor acompanhada, investigada, tá? Porque ela pode trazer diversos riscos à mulher, como por exemplo, devido à osteoporose, o risco de fraturas é muito grande e de grandes fraturas como fêmur, bacia. E à medida que a mulher ela fratura, né? A mulher que eu falo de maneira geral, porque são as principais acometidas por osteoporose. Mas os homens também podem sofrer com essa deficiência, tá? E aí, quando ocorre uma fratura assim muito extensa, uma fratura muito grave, essa pessoa vai precisar ficar internada, tem alto risco de infecção, tá? Vai precisar fazer uma cirurgia, então o risco de morte da pessoa aumenta por conta dessa condição. Como fontes de cálcio, nós temos os derivados do leite, que são os mais ricos, tá? Em casos de intolerância à lactose, os iogurtes podem ser substituídos, né? Então, nós temos aquelas pessoas que não podem consumir a lactose, como a gente viu, né, na aula de ontem, a gente precisa, na aula de ontem não, de antes de ontem, né, a respeito da lactose, que é um carboidrato e que nós precisamos de uma enzima para fazer a degradação desse alimento. Manoele, tá conseguindo ouvir? Foi a Neiliane que saiu, né? Ok. A dose de cálcio, meninos, recomendada para crianças e adolescentes dos 9 aos 18 anos é de 1.300 miligramas ao dia. Já adultos de 19 a 50 anos devem consumir diariamente 1.000 gramas de mineral. E pessoas com 50 anos precisam somar 1.200 miligramas diárias, né? Então a gente consegue perceber aí que o nosso consumo de cálcio ele precisa ser alto, né, para suprir aí as nossas necessidades fisiológicas. Já o cobre, a gente não escuta tanto, né, falar a respeito dele,
Mas o cobre, ele ajuda na absorção de ferro, tá? Então, ele vai atuar aí nesse processo de absorção do ferro e também vai atuar como antioxidante e regulador de colesterol. Então, ele vai auxiliar nesse processo, né, de oxidação, os radicais livres que podem levar ao envelhecimento celular, tá? Há algumas doenças que são causadas pela presença desses radicais livres. Então, quando a gente fala que um determinado mineral ele é antioxidante, ele é capaz de eliminar esses radicais livres que estão presentes, tá? O organismo humano contém cerca de 80 miligramas de cobre para um homem de 70 quilos. Então, considera-se que a absorção diária, né, mínima deve ser de 2 a 5 miligramas por dia. Os órgãos que acumulam principalmente o cobre são o fígado, o cérebro, músculo e os nossos ossos, tá? Em relação à deficiência do cobre, ela é rara, mas ela pode se apresentar em forma de anemia, semelhante à anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro. Então, o indivíduo ele pode se apresentar com baixa pigmentação, tá? Uma coloração anêmica, e também uma deficiência no crescimento e deficiência do sistema imunológico. Onde que a gente encontra o cobre, então? A gente pode encontrar o cobre nas carnes, frutos do mar, sementes e oleaginosas. A recomendação do consumo de cobre para adultos é de 900 microgramas diárias. Então, o cobre a gente já consegue perceber que a gente precisa, né, de um percentual muito menor quando comparado ao cálcio, tá? Justamente porque ele não vai ter uma funcionalidade assim tão reconhecida, né? Ainda existem muitas coisas a serem estudadas e descobertas a respeito do cobre, mas a gente sabe que ele vai auxiliar na absorção do ferro. Porque o ferro, meninos, a gente tem uma dificuldade muito grande em absorver o ferro através da alimentação. E o cobre, ele pode auxiliar nesse papel, tá? O cromo, ele atua principalmente no metabolismo da glicose. Vamos entender um pouquinho de como acontece esse metabolismo, né? Nós temos um hormônio chamado insulina, e a função da insulina é levar a glicose para dentro das células, né, para ser armazenada, para ser utilizada e assim por diante. E qual vai ser a função do cromo? O cromo ele potencializa a ação dessa insulina, tá? Então a insulina ela tem a função de carregar, né, a glicose para dentro das células. O cromo ele vai melhorar o trabalho da insulina, podemos dizer assim. E aí, como levando em consideração essa função, se nós vamos ter uma falta, né, de cromo no organismo, o que é que vai acontecer? A gente pode ter um aumento de glicose na corrente sanguínea, porque o trabalho da insulina não está sendo suficiente, certo? Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ter um consumo. Os homens precisam consumir de 19 a 51 anos, precisam consumir 35 microgramas por dia de cobre, e as mulheres na mesma faixa etária deverão ingerir de 25 microgramas, diariamente. O cromo, ele, quando você consome, né, alguns alimentos que possuem cromo, ele vai ser absorvido na região do jejum, né? O que é a região do jejum? É a primeira porção do intestino delgado, então é o início do intestino delgado, tá? E menos de 1% do cromo que é ingerido será absorvido. Mas isso não vai ser um problema muito grande, até porque, né, a necessidade, né, a quantidade necessária de cromo no nosso corpo ela é muito reduzida. Não se observa, tá, sinais aparentemente de déficit de cromo na população em geral. Então, a gente não consegue identificar, né, o paciente está com deficiência de cromo. É muito difícil se identificar isso, porque o paciente não vai ter um sintoma específico, até porque como a quantidade é muito baixa,
né? A quantidade de cromo ela é muito baixa, a quantidade necessária, então esses sintomas eles também não serão muito significativos. Nós podemos encontrar o cromo em alimentos como a carne, feijão, brócolis, batata e alguns cereais integrais. O ferro, meninos, o ferro já é um pouco mais conhecido aí na nossa casa, né? Quem nunca teve uma anemia. O ferro, ele é um elemento químico metálico necessário à vida dos seres vivos. Então, nós necessitamos do ferro para a manutenção do nosso sistema, nós somos altamente dependentes do ferro, tá? Justamente porque o ferro está ligado à hemoglobina no sangue ou à mioglobina no músculo. Então, nós somos extremamente dependentes, né, do ferro para a manutenção da nossa saúde. Uma condição de restrição ao ferro muito comum é a anemia ferropriva, né, que é quando o paciente apresenta-se com característica anêmica, né, um aspecto pálido, justamente falta de ar, porque o ferro ele vai estar ligado à hemoglobina, né, vão realizar o transporte de oxigênio. Então, para que esse transporte de oxigênio ocorra de forma adequada, nós precisamos da presença do ferro ligado a essa hemoglobina, tá? Então, quais são, né, as funções do ferro? Como eu falei com vocês, transporte e armazenamento de oxigênio, né? O ferro ele vai estar ligado à hemoglobina e eles vão realizar esse transporte e armazenamento do oxigênio. Por isso, um dos sinais e sintomas da anemia ferropriva é a dispneia, ou seja, falta de ar, o cansaço intenso, tá? Porque o indivíduo ele vai estar com esse transporte de oxigênio insuficiente. Reação de liberação de energia na cadeia de transporte de elétrons. Como assim? Todo o nosso corpo funciona a partir de algumas moléculas de energia que nós chamamos de ATP. E esse ATP, eles são produzidos em um processo que nós chamamos de respiração celular. Para que essa respiração celular ocorra, ou seja, a produção de energia ocorra, nós precisamos também da presença do ferro inserido nesse processo. Em materiais genéticos, também o ferro é importante quando nós fazemos a transformação desse material genético em ribose para desoxirribose. Cofator de algumas reações enzimáticas. O que é uma reação enzimática, né? Falei também, acho que foi na aula de antes de ontem. O que é uma enzima? Uma enzima é uma substância química presente para acelerar alguma reação, certo? Isso é uma enzima. E aí, o que vai acontecer? O ferro ele vai ser um cofator a essa enzima, ou seja, ele vai auxiliar uma enzima a acelerar uma reação química, tá? O ferro ele é necessário para a produção de hemoglobina, né, e de algumas enzimas, bem como aumenta as defesas do nosso organismo. Então, ele também está envolvido no sistema imunológico. De todo o total de ferro ingerido, nós absorvemos apenas 5 a 10%, tá? Então, nós temos aí um consumo, né, um aproveitamento muito baixo do ferro, porque apesar de você consumir, isso não significa que toda a quantidade de ferro será absorvida. O nosso corpo ele tem uma capacidade de absorção somente de 5
a 10%, tá bom? E muitas vezes a gente pode associar o ferro à vitamina C, porque a vitamina C ela facilita essa absorção do ferro no intestino, tá? Por isso que muitas vezes aí quem já fez pré-natal, teve que tomar o sulfato ferroso, quais eram as principais orientações, né? O consumo antes ou depois do almoço, associado ao consumo de uma fruta cítrica, né? Suco de limão, laranja, acerola, porque porque a presença, né, dessa vitamina C, ela facilita esse consumo essa absorção do ferro. A carência de ferro pode ser devido a algumas condições. Então, alguns fatores podem levar a essa carência de ferro, como perdas excessivas, ou seja, através de hemorragias, né? Então, quando você tem uma perda de sangue, através de hemorroidas, né? Porque você pode ter o sangramento intestinal, anal, tá? Ulcerações digestivas, hiperhemorreias, né? Então, são algumas situações que vão levar ao sangramento, né? E aí a perda de sangue por meio do sangramento. E a gente viu o quê? Que o ferro ele está concentrado principalmente na nossa circulação sanguínea, certo? Em casos de sangramento intenso, nós vamos ter também uma perda de sangue considerável. Má absorção, ou seja, o seu intestino ele não tá. Gente, é o Gil aqui ligando, só um pouquinho. Oi, Gil. Oi. Tô dando aula, amigo, agorinha. Tá, mas o que foi? Pronto, vamos continuar. Então, o ferro, né, essa carência de ferro, ela pode estar ligada também à má absorção. Ou seja, quando o nosso sistema digestivo não está absorvendo a quantidade adequada de ferro. Isso pode acontecer em casos de diarreia, em casos de pacientes que realizaram alguma cirurgia gastrointestinal e foi necessário realizar alguma parte do intestino, do estômago, tá? Ou ainda uma dieta diária insuficiente. Então, os alimentos que você consome não são capazes não são capazes de fornecer toda a quantidade de ferro que o seu corpo precisa. Essa deficiência de ferro, ela também vai causar uma diminuição das defesas imunitárias, ou seja, o nosso corpo, em casos de deficiência de ferro, vai ter uma resposta imunológica prejudicada, tá? Então a gente não vai ter uma resposta imunológica adequada, aumentando o risco de infecção, né? O risco de doenças infecto-contagiosas, tá bom? E, né, por último, para a gente finalizar as deficiências, a gente tem a famosa anemia, que foi o ponto, né, que eu comecei a discutir com vocês na nossa aula. A anemia é considerada a principal consequência da deficiência de ferro. É a anemia do tipo ferropriva, que nós chamamos. É uma anemia causada por conta da falta de ferro. Quais são os principais sintomas que o paciente vai apresentar? Fraqueza, diminuição da capacidade respiratória, tontura e, em casos mais graves, o paciente também pode apresentar distúrbios cognitivos, tá bom? E aí, como que a gente vai orientar, né? Então, por exemplo, se você está acompanhando um paciente que está diagnosticado com anemia ferropriva, aí ele não sabe o que ele tem que comer, a consulta foi muito rápida, o médico não passou para ele algumas orientações. E aí, o que que você pode orientar? O que que esse paciente pode comer, tá? O que que ele precisa comer para melhorar essa suplementação de ferro?
Os cereais integrais, eles são bastante ricos em ferro, tá? Mas o seu refino e peneiramento abaixam consideravelmente o teor. Então, quando a gente fala em cereal integral, por exemplo, nós temos a diferença de um pão integral e de um pão branco, né? No pão integral, nós vamos ter a presença de farinhas integrais. São farinhas que não passaram pelo processo de refinamento. Porque quando essas farinhas elas são refinadas, nós temos a perda de alguns nutrientes. Dentre esses nutrientes, nós temos a perda de ferro, tá? Alguns outros alimentos também, como espinafre, aspargo, alho poró, salsa, batatas, lentilhas, cenouras, cerejas, carnes vermelhas, folhas verdes escuras, leite, derivados. Um produto aqui da nossa região que também possui uma grande quantidade de ferro, o açaí, tá? Então, o açaí ele também pode estar presente na dieta de um paciente anêmico que vai melhorar essa sua condição, tá? Alguma pergunta? Uma pergunta, Manoele? Amanhã a gente vai finalizar, tá? Amanhã a gente vai finalizar a respeito dos minerais e como que tem que ser um prato, né? Quais os componentes de um prato, como que esses alimentos eles precisam estar organizados, tá bom? E a gente finaliza os minerais e vê a composição nutricional dos alimentos também, tá? Uma boa tarde, até amanhã.